quando suporta maus tratos. Para já, e continuando a análise àquilo que já é conhecido do Orçamento do Estado para 2012, em particular à parte fiscal, conversamos agora com o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Dr. Domingos Azevedo, boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. Este será um orçamento que vai refletir a real situação das contas públicas? Ora bem, é sempre um bocado difícil, atendendo, como é que é dizer, ao ponto a que se chegou. Hoje gerir a causa pública é realmente uma coisa imperceptível. Não se compreende como é que não há responsabilização e não se compreende os gestos praticados por alguns responsáveis em que nós vamos assistindo. Hoje é um instituto que deixou faturas por lançar na sua contabilidade. Amanhã é um governo regional que, enfim, que não divulgou os seus compromissos assumidos, com os seus fornecedores. Ou seja, dito de outra maneira, nós estamos aqui numa espécie de encruzilhada, ou em que parece que encobrir a realidade aos cidadãos, àqueles a quem de facto se lhes pede o dinheiro para pagarem estes desvios, eu chamar-lhe estes desvarios, nunca sabemos o que é que nos espera amanhã, e por isso eu costumo dizer, há duas coisas com que os portugueses vão ter que estar habituados a lidar. A primeira é a lidar com uma psicose que a crise começa a criar em todos nós, uma vez que apenas nos dizem tem que pagar, a gente pergunta, mas pagar até quando, até onde, como? Bom, como é fácil, é tirar da nossa pouca comodidade e ir entregar exatamente o dinheiro ao Estado para cobrir as deficiências geradas. Mas o que realmente, a pergunta que me faz é uma pergunta que é quase uma aposta, quer dizer, é um jogo, porque os cidadãos não tendo uma vida pública transparente e não tendo o conhecimento da real situação económica do país, porque todos os dias aparecem novas coisas, eu não lhe sei dizer, se na verdade, se este que nós estamos a assistir, este esforço que é pedido aos portugueses, e penso com toda a honestidade que nem o Sr. Primeiro-Ministro sabe, porque realmente esta dificuldade de informação que lhe disse não é apenas minha, é de todos os cidadãos, incluindo o Sr. Primeiro-Ministro, e porquanto não lhe sei responder com honestidade, não posso responder à sua pergunta. Mas deixo aqui um desafio. Penso que responsabilizar este tipo de comportamentos de forma séria, de forma estruturada, penso que valia a pena fazer essa aposta. Penso que pensar num sistema transparente, eficiente, que congregue e que consolide a realidade económica do país e seja um veículo de informação credível e capaz de consciencializar os cidadãos quanto ao estado da economia da sua nação, eu penso que era um ato que cairia bem e que todos nós, sabendo naturalmente a situação em que nos encontramos, mais facilmente teremos a perceptibilidade da necessidade e a justificação da necessidade de termos mais esforços. O que é certo é que com estas medidas anunciadas agora pelo Governo, a declaração de IRS dos portugueses do próximo ano vai ficar substancialmente diferente e em vários aspectos. Eu gostaria de dizer relativamente a isso o seguinte: infelizmente, quando existem desequilíbrios nas contas públicas, quem tem pago a grande fatura destes desequilíbrios, por vezes sem qualquer justificação, têm sido os trabalhadores por conta de outrem. A condução deste processo, em minha opinião, tem tido uma carga demasiadamente acentuada de interesses financeiros em preterição, enfim, de uma tentativa de repartição dos encargos pelas diversas fontes de rendimento do país. Ou seja, dito de outra maneira, porque é que uma pessoa que só pelo facto de ter, enfim, grandes e elevados valores em capitais, há de ver a sua riqueza aumentar, ser tributada apenas em 21,5%, por isso a taxa da retenção na fonte destas situações, por isso o chamado mecanismo liberatório, e não há de pagar, e o trabalhador por conta de outrem, que faz um esforço, tem a sua família, que tem as suas aspirações, que tem compromissos com o futuro relativamente aos seus filhos, relativamente aos seus familiares, e porque é que este trabalhador há de pagar, por exemplo, 43% de IRS?
Mas isto significa, olhando para o que vai acontecer, ou seja, com menos isenções, a eliminação de limites de deduções de IRS, no que se toca a casa, saúde, educação, isto significa que algumas pessoas, e estamos a incidir aqui sobretudo pela classe média, pagarão depois mais IRS no final do ano. Ou quer dizer de outra maneira, não sei se já se apercebeu, é que é deitar água para cima do afogado. Isto é, quem se aproveitava normalmente desses mecanismos, dos PPRs, da troca de casa, eram exatamente as pessoas que tinham condições para poder fazer essa troca de casa. E que hoje vê agravadas as taxas de IRS, por efeito do rendimento direto, e vê por outra via também agravados os efeitos, o seu IRS, pela diminuição das deduções. Dito de outra maneira, era necessário explicar, não é eu precisava, era necessário explicar ao país de uma forma que os cidadãos entendessem porque é que se está a sobrecarregar tanto exatamente os rendimentos do trabalho, por isso as pessoas que trabalham, chegando ao ponto de podermos ter o dobro de taxas aplicáveis aos rendimentos do trabalho do que aqueles que se aplicam aos rendimentos do capital, e porque é que se isenta esses rendimentos de capital, não se lhes pede um esforço, mesmo pequeno que seja, e se faz recair todo este esforço nos rendimentos do trabalho, isto é, nos rendimentos dos trabalhadores por conta de outrem nas profissões liberais. É isso que eu lhe ia perguntar, em relação às profissões liberais, é também uma situação complicada. Complicada, muito complicada, porque, por exemplo, a chamada taxa extraordinária sobre o 13º mês para os trabalhadores por conta de outrem, e uma coisa curiosa, os trabalhadores profissionais, por isso os médicos, os advogados, os engenheiros, os economistas, os técnicos oficiais de contas, etc., por isso os trabalhadores profissionais liberais, por isso os constantes da lista anexa ao código do IRS, vão englobar os seus rendimentos, isto é, nada opta ou nada obsta a que, por exemplo, um médico trabalhe num hospital e nas horas vagas tenha o seu consultório e que dê consultas no seu consultório. Em termos de classificação de rendimentos, o que é que nós temos? Temos o médico que tem rendimentos da categoria A, provenientes do hospital, mas os seus rendimentos são logo tributados na fonte por rendimentos da categoria A, isto é, trabalho. E depois este médico vai juntar os rendimentos que tem do trabalho com as suas receitas, por isso o resultado líquido da sua atividade no consultório, e vai ter um montante de tributação. Ora, este médico, ou o engenheiro, ou o advogado, tem os seus trabalhadores, tem as pessoas que depois o assessoram no desempenho da sua atividade. Porquê é que as empresas ficaram isentas, por isso as sociedades, ficaram isentas de qualquer esforço da contribuição extraordinária, e aos empresários, em nome individual, aos profissionais liberais, vai-lhes ser exigido que adicionem, uma vez que falámos nos chamados rendimentos englobados, adicionem ao rendimento da categoria A os rendimentos que têm na profissão liberal. Dito de outra maneira, está-se a diferenciar, a discriminar negativamente os rendimentos provenientes das atividades liberais dos empresários em nome individual, quando comparados com os rendimentos obtidos nas nossas tradicionais sociedades. Está-se a fazer depender a tributação apenas da forma jurídica, e a nossa lei condena e diz que a substância deve sempre prevalecer sobre a forma. Mas para o cidadão comum, perante tantas limitações que vai ter àquilo que efetivamente vai acontecer, tanto do lado da receita como pelo lado da despesa, que alternativas é que pode encontrar quando tem que apresentar as suas contas ao fisco? Nós em Portugal temos vindo ultimamente a desenvolver de uma forma, eu diria, demasiado acentuada, o chamado mecanismo de substituição tributária. Ou seja, o Estado cria uma lei e diz assim: meus caros amigos, está aqui uma lei em que você vai tirar ao Manuel, ao João, ao José, à Maria, à Rosa, não sei o quê, vai-lhe tirar do seu vencimento um montante de X. E venha-me cá trazer esse dinheirinho e coloquem-me aqui nas minhas contas, e os custos que vocês têm lá com isto eu não me interessa nem quero saber. Ou seja, é a maneira mais fácil, mais eficaz, mais eficiente e mais barata que o Estado tem para vir buscar dinheiro. E por isso, os trabalhadores, por conta de outrem, como é que é dizer, não têm fuga possível. Não têm fuga possível. Porquê? Porque, na verdade, acabam por
como as entidades patronais não pagam do seu bolso, mas retiram do vencimento do trabalhador, quer dizer, o próprio trabalhador não tem intervenção direta neste processo, não o podendo alterar. Está a ver? E por isso, como é que dizer, as saídas ou as fugas são praticamente inexistentes. Poderá haver nos rendimentos por conta de outrem, ou seja, perdão, nos situações em que declarem um valor e que depois mas recebam outro, mas isso cada vez é menos, porque as pessoas, as empresas, depois não conseguem justificar o custo, porque as pessoas também alinhando nesses processos acabam por ser prejudicadas no valor das suas reformas, posteriormente, o dia que tenham acesso a essas situações, e por isso hoje está cada vez mais em desuso. Naturalmente, que há aqui uma via que tem vindo ultimamente a ser muito desenvolvida. E qual é? São as chamadas, como é que é dizer, lançar mão das chamadas remunerações acessórias. E, porquanto, por essa via, tentar minorar um bocado estes efeitos. Mas não tem relevância, não tem significado. Dito de outra forma, os trabalhadores, por conta de outrem, estão condenados a pagar impostos, não é? E em relação às empresas, tivemos, portanto, a informação esta semana que o IVA vai aumentar. Há setores que se têm vindo a pronunciar contra esta medida. Ficámos também, por outro lado, a saber que a TSU, não haverá alterações relativamente à TSU, mas para compensar a situação, mais horas de trabalho. Do seu ponto de vista, as empresas estão aqui a ser também, de uma forma direta e indireta, penalizadas por este ajustamento das finanças públicas? Ora bem, o IVA nós teremos que o analisar na sua vertente mais pura. O IVA não tem efeitos diretos na atividade das nossas empresas. Atenção. Porquê? Porque o IVA, salvo se elas não tiverem direito à dedução, como é o caso dos hospitais, como é o caso, enfim, desde que eles não façam a opção pela liquidação do imposto, mas, enfim, daquelas situações em que não beneficia de isenção, o IVA é neutro na atividade das empresas. Deveria ser. Hoje não é, porque não tem havido a coragem de se introduzir no sistema de dedução e de pagamento do IVA um mecanismo em que seja concomitante o direito à dedução com a comprovação do pagamento do IVA. E neste momento, em muitos casos, o IVA está a funcionar como um imposto para as empresas. Explicando o que eu estou a tentar dizer. Uma empresa vende, por exemplo, a uma loja num centro comercial. Vende, imaginemos, por exemplo, 10 quilos de queijo. Esta empresa debitou o produto, por exemplo, 100 euros, mais, neste caso, 13%, 100 euros, penso que é 13%, então a empresa deveria pagar-lhe 113. Mas no prazo de 90 dias, quem comprou o queijo não pagou os 113, quem vendeu, porque não recebeu no prazo devido, quando chegar o prazo de pagar o imposto, então ela vai pagar os 13 ao Estado, sem os ter recebido de quem lhe comprou. E quem lhe comprou, não tendo pago ao fornecedor, à pessoa que lhe forneceu o produto, vai deduzir 13 euros de IVA. Eu costumo dizer que este é o absurdo, que não faz sentido nenhum, e que o Governo deveria, não só este, mas também governos anteriores, ter tomado medidas no sentido de estabelecer a concomitância entre o direito da dedução e o pagamento, para que não assistíssemos realmente a estas situações em que quem não paga já não cumpre com as obrigações que se comprometeu perante quem lhe vendeu, mas ainda por cima é beneficiado porque vai deduzir o valor do IVA que quem lhe vendeu vai ter que pagar. Acha que isso, do seu ponto de vista, é que está, em termos fiscais, a estrangular a vida das empresas? Em muitos casos, sim. As grandes superfícies pagam normalmente aos seus fornecedores em 90 e 120 dias. Isto quer dizer que quem está integrado no IVA, no regime declarativo mensal, no caso de termos 90 dias, há no mínimo aqui 30 dias que quem vende vai ter que pagar. Agora façam, por favor, comigo umas contas muito simples. Quando nós vamos às superfícies dos supermercados, pagamos no caixa. Isto é, quando nós pagamos o produto, pagamos pelo valor da aquisição do produto, mais o IVA acrescido da taxa, naturalmente, do supermercado, mais o IVA que o supermercado me debita pelo produto. Se eu chego à caixa, quando compro uma garrafa de águas, eu levo, se a garrafa de águas custou 10 euros, eu vou pagar 10,06, por isso mais 6%, ou seja, 10 euros e 6 cêntimos. Isto quer dizer o quê? Atenção, quer dizer que todos os dias estas grandes superfícies encaixam, aumentam a sua disponibilidade financeira em muitas centenas de milhões de euros.
E estas centenas de milhões de euros é exatamente aquilo que não é pago a quem lhes vende. Ou seja, estamos a beneficiar, porque todos os dias tem um aumento do encaixe financeiro daquilo que vendem, com o IVA incluído, e como pagam num prazo superior ao que é estabelecido para pagamento do IVA, então quem lhes vende tem que estar a suportar o IVA dos produtos que eles já receberam. Ora bem, não é assim muito difícil, é uma questão de ver os montantes das vendas das grandes superfícies para se ter uma ideia que estamos a falar assim na ordem de sensivelmente dos 900 milhões de euros. Ora, e esse é o valor que falta muitas vezes às nossas pequenas e médias empresas para sobreviverem, para não andarem a pedir aos bancos dinheiro que não têm para pagar o IVA, para depois, com juros, que vem naturalmente reduzir a sua capacidade. Dito de outra forma, o IVA da maneira como está, evidentemente que acaba por ser um encargo para as empresas nestas situações. O aumento da taxa do IVA, desde que lhe confira o direito à dedução, evidentemente que nas empresas pagam, apenas lhe provoca um distúrbio financeiro, porque elas pagam o IVA ao seu fornecedor, mas deduzem no IVA que vão liquidar. Quem é que paga estas coisas todas? É quem vai comprar o produto finalmente, ou seja, é o consumidor. Sr. Doutor, para terminar, eu gostava de lhe perguntar também se, do seu ponto de vista, este contexto fiscal em que estamos a entrar com estas alterações, se, do seu ponto de vista, poderá potenciar a economia paralela? Evidentemente, há uma coisa que eu penso que é importante em qualquer circunstância. O maior inimigo da legalidade, por isso da cidadania, é haver leis injustas. É o cidadão interiorizar que estão a ser injustos com ele. E isto gera no próprio cidadão forças anímicas para dizer, já que os outros me tratam de uma forma injusta, então eu vou tentar repor a própria justiça. Ou seja, quando a lei é injusta, o cidadão encontra dentro de si mesmo força anímica para tentar repor a justiça que a lei não põe. Ora, como o sistema está, e atendendo a que o grande esforço que é pedido aqui assim é aos cidadãos, não me violenta nada que eles, de princípio que eu acabei de dizer há pouquinho, que tenha que haja uma maior apetência para a sua prática. Evidentemente que nós nunca poderemos... Mas já sente isso ou não? Não sinto isso, mas deixe-me só que lhe diga a propósito do que me acaba de dizer, muito rapidamente. Uma das medidas do Governo é: pensionistas, cortes nas pensões. Pensionistas e aposentados sofrerão, a partir de janeiro de 2012, um corte similar ao sofrido pelos funcionários públicos em 2011. Isto quer dizer o quê? As pessoas, como o meu caso, tenho 62 anos, trabalho desde os 13, descontei sempre em toda a minha vida. As pessoas, a Segurança Social é um fundo autónomo. Isto é um fundo que os trabalhadores foram descontando para esse mesmo fundo, eles e as entidades patronais. Que direito tem hoje o Estado, que nunca participou para este fundo, que é meu, que foi avaliado por mim, e que os políticos têm usado por vezes nem sempre da melhor maneira? Para financiar o Estado também. Que direito tem o Estado de chegar hoje e dizer-me assim: você que descontou durante tanto tempo, fez um esforço durante tanto tempo, a sua entidade patronal também fez um esforço, eu agora reservo-me ao direito de utilizar o seu dinheiro? Isto é um contraditório absoluto. Eu tenho muitas dúvidas que isto seja constitucional. Dr. António Domingos Azevedo, muito obrigada por ter estado hoje aqui connosco. Eu é que agradeço. Muito obrigado.